Começamos mais um Deu Liga Podcast, o único podcast que vai falar sobre o universo total, absoluto dentro do paraquedismo. Meu nome é Fábio Benvenuti, ator, diretor, paraquedista, wingsuiter. E hoje, no nosso Deu Liga Podcast, temos a figura ilustre, um conhecido nosso aqui da área, Coronel Alexandre, que todos conhecem. Coronel, obrigado por ter vindo. Valeu. Isso, é um prazer, cara. Valeu, Zaço. Hoje a gente vai falar sobre a logística de como é atender Boituva, o maior centro nacional de paraquedismo, o maior centro da América Latina. Talvez eu estou falando besteira ou não? Não, de forma nenhuma. Os números são impressionantes, realmente. Vamos entender como é que funciona não só as logísticas, mas curiosidades para vocês terem uma ideia de números, quanto de combustível, quantas decolagens faz, quantos saltos existem por mês, por ano, enfim. A gente vai sacar como é que funciona, principalmente nos recordes, como é que é a montagem dos equipamentos, dos aviões para os recordes, treinamento de pilotos. Enfim, se você curte, gosta desse tipo de conteúdo, assiste até o final, porque tem coisas interessantíssimas. A gente estava aqui no backstage, eu tô com o meu assistente, Todinho, que o Todinho não aparece. O Todinho ele fica só nas perguntas. Então, algumas coisas do Todinho vai fazer algumas perguntas e a gente, durante o podcast, vai perguntando para o Coronel. Bom, Coronel, primeiramente, se apresente aí. Quem é você, o que você faz e qual que é a sua função atualmente na Skydive for Fun? Bom dia. Sou o Coronel Alexandre Vilaverde, né? Conhecido aqui em Boituva como Coronel, porque Alexandre a gente tem uns montes. Sou militar da reserva, eu me aposentei no ano de 2021, saí do Exército. Eu era o chefe da equipe de paraquedismo do Exército, dos Cometas. Fui chefe lá durante 13 anos. Bastante tempo da minha carreira eu passei dedicado ao paraquedismo desportivo, né, que é o que a gente pratica aqui. E ao me aposentar em 2021, eu saí do Rio de Janeiro, que era a minha sede, mudei para São Paulo e acabei sendo convidado para trabalhar aqui e fazer parte da equipe da Skydive for Fun. Hoje, junto com o Todinho, eu sou um dos diretores da empresa, nós tocamos ela juntos aqui, tanto na parte financeira, comercial e operacional. Eu fico mais à frente da parte financeira e comercial e o Todinho mais à frente da parte operacional, mas onde você vê um de nós, você está vendo os dois e vice-versa. A gente compartilha muitas informações, porque todas as decisões elas têm que ser tomadas após muito pensadas e muito entendidas, e a gente conversa bastante, debate muito sobre os assuntos, até mesmo pelo próprio conhecimento que ele detém, e a gente chega nas melhores soluções que nós julgamos mais pertinentes para cada caso. Boa. Como é que começou sua jornada dentro do paraquedismo? Você falou que você começou no militarismo, né? Isso. Como é que surgiu na sua vida o paraquedismo? Então, Binho, eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras em 1995, né, e fui designado para servir em Curitiba. Eu fui servir em Curitiba em 96 e 97, e à época você se inscrevia, você mandava um requerimento para escolher cursos militares. E tinha disponível para mim o curso básico de paraquedista, que sempre foi um sonho de fazer esse curso. E aí eu me inscrevi em 97, né? Na época não tinha internet como a gente tem hoje, né? Era um requerimento escrito, você mandava para Brasília e ficava aguardando sem saber o resultado. Né? E aí em 98, eu mandei o requerimento em 97, e nisso de 98 eu fui contemplado aí com a possibilidade de frequentar esse curso no Rio de Janeiro, no ano de 98, no meio do ano. E aí eu fiz o curso, graças a Deus eu consegui lograr êxito no meu primeiro curso de paraquedista, que é um curso fisicamente muito exigente, é diferente dos outros, né, do curso de paraquedista civil. Ele é um curso voltado para a parte física, porque é o que é cobrado do paraquedista militar, né? Porque na operação militar o paraquedista ele salta com todo o peso que vai lhe sustentar durante 48 horas pelo menos. Então tem que ser uma pessoa de um preparo físico muito bom, ela tem que ter uma resistência física muito boa, que é o que é mais cobrado nesse curso. Eu tenho uma dúvida, Claro, eu não sei se isso é verdade. O batalhão de paraquedistas dentro do Exército é considerado como os nobres ali? Tem uma questão da bota marrom, pode ser? Isso. Como que funciona isso? É uma hierarquia dentro do Exército? Como que é? Não diria uma hierarquia, mas são especificidades, né? Você falou batalhão, não é uma brigada. Nós temos uma brigada paraquedista. Brigada de Infantaria Paraquedista, que fica localizada no Rio de Janeiro, né, com uma série de unidades paraquedistas, 25 Batalhão de Infantaria Paraquedista, 26, 27, 8º GAC Paraquedista, Batalhão Dompsa, de onde eu vim, que é o Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar, que é quem faz o lançamento das cargas pesadas. Ela é considerada uma tropa de elite. É uma tropa de elite, até mesmo pelos meios que ela envolve. Os meios aéreos são meios nobres, meios muito caros. Sim. Né? Então é uma tropa de homens voluntários, todos lá são voluntários, ninguém está lá obrigado, é uma verdade. Né? No Rio de Janeiro, a gente tem uma cultura, o povo carioca, de ser paraquedista, ser PQD.
O pessoal gosta, né? Vem da história aí do nosso saudoso Silvio Santos, ele foi da Brigada Paraquedista. É verdade? É verdade, é Eu já verdade. fui paraquedista. Ele foi da Brigada Paraquedista. Eu não sabia não, cara. Foi verdade. E muita gente, ela tem essa vontade de ser PQD, né? Com seus 18, 19 anos, por ver os paraquedas voando no Campo dos Afonsos, passar aquele período dentro do Exército e mesmo depois ir embora. Isso para os temporários, né? No caso dos oficiais e sargentos de carreira, que é o meu caso, sou oficial de carreira, ele faz uma escolha. O curso é voluntário e servir lá é voluntário. Você vai porque você quer, né? E justamente por isso que é uma tropa que exige muito dos homens. Ele está lá porque ele quer. Em alguns momentos, eu acho que eu tive alguns dias que eu acompanhei junto com o Todinho, lá em Piracicaba, o treinamento Os adestramentos. Basicamente, me corrija se eu estiver errado, Claro. são treinamentos de infiltração, ou seja, Isso. a gente precisa chegar em tal lugar, então o paraquedista sai longe. Explica como é que funciona o paraquedista. Então, qual é a função do isso. paraquedista no Em Exército? linhas gerais, né? A tropa paraquedista, que é o que você se prepara nesse curso que eu fiz em 98, ela salta com os paraquedas redondo. Os que nós chamamos de T10, que hoje não são mais T10, são MC1C. Até e hoje? Outros novos. Até hoje. O paraquedas daquela plataforma lá de 1945. Né? Tem um porquê? Tem um porquê, né? É um paraquedas de baixa dirigibilidade porque ele é volume. Você lança, a gente chama de vagas, né? Que são os aviões em ala, a gente fala vagas de 10, 15, 20 aeronaves lançando, às vezes, milhares de paraquedistas. E imagina se todo mundo tivesse navegação. E é um para cada lado. Né? Mesmo porque o nível de adestramento, a quantidade de saltos que faz não é tão grande que proporcione isso. Então a gente trabalha com a dispersão. Se todo mundo saiu aqui, todo mundo vai pousar mais ou menos na mesma área. Ah, todo mundo foi para fora. Todo mundo foi para fora junto. Tá todo mundo junto. Porque uma das fases mais críticas numa operação aeroterrestre é a reorganização, que é você se encontrar com o seu amiguinho lá embaixo. Então saltou eu pela porta de um 630 e do meu pelotão é o Binho que saltou na outra porta. Imagina para eu encontrar ele num salto noturno. Numa ZL gigantesca, é complicado. Então, aí lá o Todinho me mostrou também os caras com óculos de visão Óculos de visão noturna. Então, o salto livre, que é o que a gente faz aqui no mundo civil, ele já é a elite daquela elite. Então, quem faz isso aí são os precursores paraquedistas, que é uma tropa especial, o pessoal das forças especiais, que também é uma tropa especial. Esses são os maiores dedicados, os maiores contemplados em fazer esse curso, por justamente fazer esse trabalho que você citou ali no início, que é a infiltração, né? O salto livre, que é o que a gente pratica aqui com paraquedas do velame retangular, ele é mais um método de infiltração para esse operador especial. Né? Ele pode se infiltrar mergulhando, ele pode se infiltrar caminhando, ele pode se infiltrar de carro e ele pode se infiltrar saltando de paraquedas. Então ele pode realizar um salto livre com o seu equipamento, carregando um passageiro de salto duplo, que pode ser uma pessoa experiente, um intérprete, um médico, ele pode levar que seja necessário nessa operação. Não sei se vocês assistiram, né? Tem o filme aquele do Tom Hanks, do Capitão Philip. Tá. Acho que é Capitão Philip o nome, né? Que num determinado momento, quando eles vão tentar resgatar ele, tem um salto de militares no mar, né? E o cara faz um tandem no mar, se você observar. E aquilo lá foi real. Aqueles caras que participaram daquela operação foram os mesmos caras que participaram da operação para derrubar o Bin Laden. Está contado numa história do livro Não Há Dia Fácil. Ele conta essa história aí também, que isso veio da equipe dele. Então, realmente, o salto livre para situações extraordinárias, ele pode ser usado. E se ele pode ser usado, ele tem que ser treinado, ele tem que ser exaustivamente adestrado. E foi isso que você viu lá junto com o Todinho, lá em Piracicaba. Né? O adestramento e a formação. Então, a formação desse cara, ele é muito similar à que a gente realiza hoje no mundo civil. Né? Ele tem um GPS, ele tem alguma coisa? Tem. Ele salta totalmente equipado, com equipamentos de navegação, óculos de visão noturna, com oxigênio, dependendo da altitude, porque tem saltos que ele faz a 25 mil pés saindo e comandando paraquedas. Quanto de deslocamento esse cara ele vai andar para mais de 50 quilômetros. Ô, louco. Ele vai andar para mais de 50 quilômetros num salto desse. O velame é diferente? É diferente, é um velame grande, né? Você podia comparar ele a um tandem, só que é um velame com uma penetração muito maior, então ele tem uma razão de planeio muito grande. É isso que ganha muito nesses paraquedas. Tecido é diferente? Não, tecido em termos de construção geral, não. Alguma coisa na plataforma, tipo um ângulo de ataque, na aerodinâmica dela é um pouco modificado. Tá. E alguns deles, né, não todos, mas eles buscam ter um pouso muito fácil. Porque, diferente aqui do mundo civil, né, um paraquedista experiente como você, vem aqui na área, faz 6, 7 saltos no dia, 8 saltos no outro e faz uma quantidade. Esse cara não, ele tem que se adestrar em muita coisa. Ele salta de paraquedas, mas ele tem que atirar, ele tem que mergulhar, ele tem que fazer uma série de outros eventos. Então, para ele chegar nesse nível técnico que a gente exigiria, que a gente é feito no civil, ele precisa de um número muito grande de saltos que não é real.
para ele, não faz parte da realidade dele. Então o equipamento tem que favorecer isso. Então muitos desses equipamentos têm 2 alças de navegação, eu não lembro qual esse modelo de paraquedas, mas tem um paraquedas que ele se retrai, imagine como se ele sumisse com 2 células, para ele descer quase numa plataforma vertical e proporcionar um pouso seguro. Né? Que o paraquedas ali para esse cara só serve para ele chegar no ponto dele, para mais nada. Tem que chegar em segurança naquele ponto em condições de combater. Ele vai se desfazer do paraquedas, pegar seu equipamento e prosseguir na missão. Quando eu estava lá em Skydive Chicago, paralelamente estava rolando uns treinamentos de paraquedistas lá. E os caras com fuzil, cara. Era uma mochila que estava assim, amarrado meio que na bunda do cara. Isso, assim, isso, né? por trás, nas costas. E aqui também segue o mesmo padrão? É o mesmo padrão, é muito similar. Algumas diferenças, alguns saltam com a mochila na frente, outros saltam com a mochila atrás, o tipo de mochila, o tipo de ajuste de cadarços dessas mochilas, mas a conduta é muito similar à que você viu lá. A comunicação, como que é assim? Sai a tropa, assim, esses caras estão fazendo treinamento, eles têm uma comunicação via rádio? Quando se faz esse tipo de filtração, sim. Todos têm com o líder. Normalmente é aquela comunicação que o líder fala, todos escutam. Ah, tá. Né? O avião é já... one way. Não mais com o avião. Depois que ele saiu, ele não tem mais comunicação. Entendi. Aí é só entre eles só ali. Entre eles, para que eles cheguem no ponto de navegação, sigam o líder e vão todos para o mesmo lugar. Entendi. Facilitando a reorganização. Beleza. Aí você se formou aí, paraquedista e tal. E você foi para um ambiente competitivo, isso. Né? Que foi a equipe dos Cometas. A equipe dos Cometas, né? Isso. Conta um pouco, como é que foi, como é que partiu essa ideia? Então, eu servia no Batalhão Dompsa, né? Que é esse quartel que eu te falei, de dobragem e manutenção de paraquedas e suprimento pelo ar. E como coordenador de equipes de dobragem também, que era uma das nossas funções lá, eu participei de alguns treinamentos da equipe de salto livre. E participei como apoio, obviamente, né? Apoiando o trabalho deles. E conheci o chefe, conheci as pessoas de lá. E 2 anos depois surgiu uma vaga lá na equipe de salto livre que um outro militar tinha sido movimentado, tinha ido embora. E o então comandante, ele me convidou para fazer parte da equipe. Isso foi em 2003. 2002 para 2003. Aí no início de 2003, eu fui para lá, fiz 1 ano na equipe de salto livre, comecei a aprender alguma coisa, mas infelizmente já em 2004 eu tive que sair por obrigação da carreira para fazer uma escola de aperfeiçoamento de oficiais, né, que é um curso obrigatório para os oficiais. Aí eu fiz esse 1 ano, voltei para a Brigada Paraquedista, porque na época tinha muito pouca gente, faltava paraquedistas lá, apesar de serem todos voluntários, faltavam voluntários. Sim. Né? Permaneci 2 anos no Batalhão Dompsa e aí voltei para a equipe novamente em 2007. E aí depois de 2007 eu nunca mais saí, eu fiquei praticamente até o final da minha carreira na equipe de salto livre. Aí eu voltei como capitão, eu era o 02, vamos dizer assim, né? O chefe era um tenente-coronel, major, depois saiu tenente-coronel, e ali eu continuei. Né, fazendo número de saltos, ganhando experiência, fiz muito trabalho como cameraman das equipes. Para o oficial é um pouco mais complicado, porque o oficial ele trabalha também na parte logística e administrativa. Então ele não consegue ter a mesma dedicação nos treinamentos. Na realidade, a função dele é possibilitar que o atleta treine sem ter que se preocupar com isso. Né? Então essa é a função maior dos oficiais ali dentro. Mas no que a gente pode apoiar, a gente apoia, obviamente, pela oportunidade de fazer um número de saltos razoável. Hoje eu tenho na faixa de 3.500 saltos. Durante esses treinamentos você ganha uma certa habilidade e sempre pode ajudar. Então eu trabalhei bastante como cameraman nessa época dos times de four-way. E inicial, e fazia saltos de AFF para formação de novos atletas, dentro da equipe de salto livre também. E aí eu fui ficando lá. Fui ficando em 2007, aí depois aí participei dos Jogos Mundiais, né, em 2011. Então, vocês chegaram a ser campeão? Como é que é? Teve 2 eventos muito bacanas, né? O primeiro foi no Brasil. Quem que era o time? Quem que era o time? No Brasil, a gente teve os Jogos Mundiais Militares em 2011, né? Então eu estava na equipe e a gente, além de ter participado competindo, nós também participamos diretamente na organização, né? Organizando a competição propriamente dita. Onde foi? Foi em Resende. Foi em Resende, dividido em 2 lugares. A parte de formação em queda livre, né, o nosso four-way, foi realizado no aeroporto de Resende e a parte de precisão de aterragem, até pela quantidade de voos e demanda, foi feito de helicóptero dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, nos campos de polo, que lá tem uma série de campos de polo maravilhosos lá no fundo, e essa competição foi feita lá. E aí nós, pela primeira vez no Brasil, nós montamos um time feminino, né, e esse time feminino... Que era com a Bia... Isso, a Bia, a Cássia, a Sursim... Isabel? O Noel como cameraman. Isso. Esse time, foi maravilhoso a experiência com ela, sabe? Foi muito bacana porque... E a Juliana, esse é o time completo. Juliana, Sucim, Cássia e Beatriz Ono. Eu sabia aqui que todo mundo conhece aqui em Boituva, né? Foi uma experiência maravilhosa, né? Foi um momento
de inflexão, vamos dizer assim, pra gente, porque a gente nunca tinha tido um time feminino. Nem mulher lá dentro, nunca tinha acontecido isso, né, cara? E elas vieram, mostraram um trabalho excepcional e em casa, que foi no Brasil, conseguiram a medalha de bronze, que pra gente foi uma vitória incrível, a primeira medalha... Primeira não, né? Não foi a primeira medalha, porque a gente tem medalhas na nossa história, mais antiga. Mas na história recente, vamos dizer assim, mais moderna, foram as primeiras medalhistas, então isso aí foi uma vitória para todo aquele grupo que trabalhou aí durante 2, 3 anos incansavelmente para esses jogos, né? As principais diferenças do campeonato militar, porque são modalidades diferentes. Né? São regras um pouco diferentes. Eu também tive a oportunidade, por estar na equipe de salto livre, eu fiz o curso de internacional de juiz, né, em Seul, na Coreia do Sul. Eu fiz o curso de juiz internacional. E aí eu me formei como juiz internacional CISM, né, que é do Conselho Internacional de Esportes Militares, de formação em queda livre e de precisão de estilo. Tá? Que são o nosso... Esse aí que eu quero saber mais, precisão e estilo. Por exemplo, qual é a diferença? Né? No paraquedismo militar, a gente trabalha com triatlo, que é o four-way, que é muito similar ao que a gente faz aqui. Certo. Né? Só a diferença de número de blocos e os randoms são os mesmos, mas os blocos é um número menor. Tal. Tá. A gente não tem bloco de no repeater. Para ser um pouco mais simples, né? Sim. Porque se trata de um triatlo. A segunda prova é a precisão de aterragem, tudo com time de 5 pessoas. Que significa o quê? A pessoa salta... Isso, a pessoa salta, geralmente um velame próprio para isso. Hoje a gente usa o parafoil, a gente tem o zero, a gente tem o mosca, que é um velame nacional da vertical do ponto com essa finalidade também. E você tem um colchão ou de espuma ou de ar, que é para proteger o paraquedista, e no centro desse colchão você tem um disco. Tá. Com uma mosca de 2 centímetros de diâmetro. Uma mosca eletrônica que nós chamamos. Tá. Então, um sistema eletrônico, ele marca a distância que você pisou dessa mosca. Então, se você marcar 0,0 é porque você pisou em cima da mosca. Se você marcar 1 no placar, é porque você pisou a 1 centímetro da mosca. Ô, louco. E assim, seguindo até 18. Nesse grau nesse grau de precisão. E você pisa, tem algum... Tem sensores. Mas no teu pé? Aonde fica? Não. O pé é um calçado com uma, vamos dizer assim, uma ponta, né, uma protuberância, digamos assim, para facilitar a sua pontaria. E é um prato, né, que você vê ele montado, eletrônico, que ele mede essas distâncias automaticamente. Do lado fica um placar ligado a esse prato. São os 2 pés ou um pé só? Um pé só, você não pode bater com os 2. Se bater com o pé antes do pé que vai colocar no prato, a gente chama de pé de fora, 0 a prova. 19. Que pé geralmente é? Você pode escolher? Você pode escolher. Tem gente que pisa com os 2. É igual jogador de futebol. Pisa com o direito e com o esquerdo. Claro, eu quero ter o pé forte dele, é o direito. Mas se ele vê que o vento jogou ele para lá e para cá e o esquerdo tá melhor, ele pode pisar com o esquerdo. Ele precisa avisar antes que ele vai... Não necessariamente. Ele tem que, obviamente, sempre tocar com um pé antes do outro. Só. Isso. Entendi. O primeiro pé de toque é o que vale. O primeiro pé de toque no alvo. Exatamente. É o que vai valer. Se pisar fora o primeiro... Foi fora. E esse sensor, coronel, ele precisa ficar na parte de trás do calcanhar? No pé não tem nada. Ele simplesmente trabalha por pressão. É um prato, você imagina, que quando você pressiona aquele prato, ele acusa a distância que está. Mas não é um calçado especial? Não é um calçado. O que o pessoal usa normalmente? Você pensa numa chuteira daquele futebol de areia? Tá. Imagina uma chuteira daquela preparada. Ele muda o solado e deixa com uma protuberância no calcanhar. Para facilitar a pontaria. Tem até uma regra para essa protuberância, que ela não pode ser menor do que uma moeda de 1 cent. Em linhas gerais é isso. Entendi. Mas o calçado é simples. E aí você tem em queda livre, como é que é aqueles... É o estilo, né? O estilo. Ela é uma modalidade extremamente desafiadora. Né? Ela ficou parada por um certo tempo, vamos dizer assim, porque é uma modalidade... Ela fica cara. Porque é um paraquedista por passagem, você tem que filmar de solo, é um equipamento extremamente específico para fazer essa filmagem de solo. Então nessa o paraquedista o avião vem, a 7.000 pés, o cara de solo, o juiz de solo dá o já, manda ele sair, quando ele dá o já, acende a luz verde, o paraquedista nem olha para baixo, ele sai. Ele mergulha num dive, head down, para ganhar velocidade. Quando ele decide sair daquela posição, ele tem que fazer o que nós chamamos de uma meia série de estilo, que é curva, curva, loop, curva, curva, loop. Para qual lado? Sorteio antes. Então, série A, B, C, D. Né? Curva para a esquerda, curva para a direita, loop. Você diz curva para a direita, é 360. 360 para a direita, 360 para a esquerda, loop. 360 para a esquerda, 360, loop. Ou pode ser para a direita, esquerda, looping, esquerda, back direita. loop ou front loop? Exatamente. Só backflip. Só backflip. Só back. Só que ele tá num gás. Você pegou Só um que dive... ele tá num gás de 200 km por hora. E geralmente o macacão é um macacão mais... É um macacão mais justo, para não ter nenhum tipo de arrasto. É uma modalidade muito difícil, muito difícil. Mas nós temos excelentes atletas aqui da modalidade, alguns aí conhecidos na área. O Ricardo Pereira, sim, né, um excelente atleta de estilo, e o nosso
Ninja, Edinaldo, né, que é um piloto tandem famoso aqui também, Aham. que foi um excepcional atleta da modalidade. São caras E a muito mulherada, bons, a realmente. mulherada também. E a mulherada agora está mandando muito É. bem, né? A nossa conhecida aqui, a Milady, ela participou Milady. de um dos campeonatos aqui, mandou muito bem também. Então a gente vê que essa modalidade voltou. ela voltou a ser praticada com um pouco mais de entusiasmo, vamos dizer assim, Tá. né? Ela ficou um pouco em decadência por não ter sido cobrada em certos campeonatos mundiais. Aham. Então, quando você sabia que no Mundial não ia ter modalidade, por que você ia desperdiçar tempo e dinheiro treinando ela, né? Faz sentido. Ainda mais num país de poucos recursos. Então a gente intensificava os treinamentos no que interessava. Como é que funciona assim a parte de treinamento desses atletas? Vocês têm time tem a missão de só treinar, ou o time, como você também era do militar, você tinha outras funções, agora eu vou parar minha função aqui no quartel e vou me dedicar aos Entendi. saltos. Como Não, funciona? a ideia sempre foi deixar o time livre para fazer apenas isso. Né? Saquei. E isso tem melhorado aí no decurso do tempo. Hoje, a gente pode dizer, acho que pouca gente ainda conhece, mas a gente tem uma base militar dentro do aeroporto de Resende, que é o mais próximo do Rio de Janeiro, da base, né? Que a gente chama a base avançada de salto livre da Brigada de Infantaria Paraquedista. Uma instalação que ficou bem bacana dentro do aeroporto para abrigar a equipe de salto livre. E outros que forem praticar atividade, outros militares que forem praticar atividade lá. Em operações, obviamente. O que acontece? A ideia é que esse cara tenha a dedicação integral. Ou ele está saltando, ou ele está fazendo um treinamento físico, ou ele está fazendo um ground training para o paraquedismo. Além da competição militar e civil, a gente também tem as demonstrações de salto. Então a equipe faz bastante demonstração. Acho que o Todinho estava na Fórmula 1 também. Isso, o Todinho ele participou junto, foi junto com o nosso piloto para fazer esse lançamento, auxiliar nas comunicações ali. A equipe fez uma demonstração, fez ano passado, eu acho, e esse ano, ano passado, obviamente, e o ano retrasado também, durante o GP Brasil de Fórmula 1. Foi muito bacana, né? Essa é uma das demonstrações, a gente já fez diversas. Eu, na minha época, eu participei de muitas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, incrível também. Na época do circuito Banco do Brasil de vôlei de praia, né? Sim. A gente fazia com frequência demonstrações lá e uma série de demonstrações também militares, né? Para eventos militares. Tá. Então a equipe tem também esse encargo. Isso é uma prática comum, grandes eventos, assim, por exemplo, Fórmula 1, procurarem as Forças Armadas, porque a gente sabe que é uma logística totalmente diferente, né? As pessoas, quando forem tendo conhecimento, né? O nosso esporte, né, Binho? Você muito bem conhece ele. Ele é pequeno, ele parece ser muito grande, mas é pequeno. As pessoas se conhecem, né? Sim. Então, quando um cara pergunta de alguma coisa de demonstração, logo vem o nome da equipe. Por quê? É a uniformidade, vamos dizer assim. Tá. Tanto de conduta, quanto de performance, quanto de equipamento. Né? Você tem paraquedas iguais, os caras fazem salto com 5, 6 bandeiras diferentes. Estão acostumados a saltar juntos. Estão acostumados a saltar juntos. As demonstrações pra gente lá na equipe só muda a cor da bandeira que a gente está levando. Sim, né? sim. É muito simples ali. E além disso, eu tenho a gente também pratica a modalidade de TRV, né? Que é o trabalho relativo de velames, principalmente para as demonstrações. Não é para competição. Nas demonstrações a gente faz bastante TRV. Né, que traz uma beleza plástica incrível para esse tipo de demonstração. Não sabia, não. A gente faz também. Claro, com uma menor frequência, porque o objetivo é só o salto de demonstração, né, não é participar de uma competição, mas a gente faz aquela manobra conhecida como leg dive, o pessoal faz estacas de 2, 3, 4 paraquedas. É muito bacana, pequenos diamantes de 4. Sim, e obviamente saltar em grandes, né, com grandes pessoas, com um grande número de pessoas, requer também né? Não é para qualquer um fazer um salto. Isso, exatamente. O pessoal já se conhece, é isso que você falou. Você não está subindo no avião com ninguém desconhecido. Exato. Todo mundo se conhece. Todo mundo se você conhece, sabe quem é o lançador. Já tem uma frequência de saltos juntos, já tem uma frequência de pousos, já entende como o outro pouso. Então, se um vai para o pouso, o outro já vai seguir o mesmo caminho. Então, a coisa fica mais fácil. Tá falando aí, já faz a gente relembrar, né? Por exemplo, eu falei do Ninja aqui, que todo mundo conhece na área. Quando eu estava na equipe, o Ninja sempre foi o nosso lançador. Né? Tá. Então ninguém nem perguntava quem ia ser o lançador. Era o Ninja. Ele já sabia que era ele que fazia o lançamento e ele precedia. Talvez porque ele é um pouquinho mais pesado, né? Não sei. Não sei o que você acha, né? O Ninja um pouquinho maior, ele já precedia, até pela experiência dele. Ele pôs aquele paraquedas dele em qualquer lugar. Ele fazia o lançamento, a gente seguia e já estava tudo. Então fica muito tranquilo, né? Porque qualquer demonstração, ela sempre desperta no cara um pouco mais de... O sangue fica um pouco mais quente, né? Tem gente assistindo, você tem que tudo dar certo. Não adianta você fazer um trabalho maravilhoso e na hora de posar, não posar bem. Então, a preocupação com a demonstração é entregar o serviço bem e todo mundo posar em segurança. Coronel, aí existe, eu estou pensando com a cabeça assim,
O Jean, que é da UOL, o Jean, ele Isso, saiu Jean, da Marinha. Da Marinha, né? Isso. Ele saiu da Marinha porque ele ficou os 8 anos. Isso, o tempo dele. No Exército é a mesma coisa? Ou É a você, por mesma ser coisa. militar, você tem que obedecer esses 8 anos também ou não? Não, é diferente. O que acontece? O Jean, como você citou como exemplo, como é a mesma coisa da Bia, eles Ele entraram é um no... civil, né? Isso. Ele foi um civil que entrou no PAR, que a gente chama, que é o Programa de Atletas de Alto Rendimento. Tá. Essas são pessoas que se destacam nos esportes, né, que são de interesse do Brasil, das Forças Armadas, e são convidados a fazer parte da Força, e são voluntários, eles entram. Foi o caso do Jean, foi o caso da Bia. Eles podem permanecer no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica até o limite, a idade limite ou o tempo limite, 7, 8 anos. Tá. Então, quando terminar esse tempo, eles realmente têm que ir embora. No seu caso, não? Não, porque eu sou de carreira. Eu sou de carreira, o Ninja é de carreira, o Ricardo Pereira é de carreira. Então, são militares de carreira, são os caras que vão ficar os 30 anos lá dentro. Pelo menos os seus 30 anos para poder se aposentar. Foi o meu caso. Entendi. Eu entrei na Academia Militar em 1991 e me aposentei em 2021, exatamente 30 anos após. E aí você está aqui no nosso roteiro. Você se aposentou e aí veio à frente da Skydive Force. Isso. Como é que foi essa transformação na sua vida? Assim? Foi incrível, né, Binho? Foi incrível. Muito diferente e muito legal, sabe? Eu via muitos militares, assim, quando se aposentam, os caras ficando chateados porque saía daquela convivência diária com os amigos, que você acaba criando, é muito mais que uma amizade, sabe? Os caras que eu trabalhava lá dentro, apesar de eu ser o chefe, eu era o chefe da equipe, mas eu considero eles, e não é da boca para fora, e eles sabem disso, quase que como irmãos. Quase que como irmãos. Eu tinha uma convivência maior com eles do que eu tinha com a minha família. Você tem alguma história assim de marcante na brigada, paraquedista, assim, ou que seja engraçado? Sério ou engraçada? Aí não, depende, cara. Se você puder contar as duas, seria boa. Assim. Só pra gente encerrar esse assunto Exército. Engraçado, eu vou te contar uma aqui, cara. Vai, manda. Uma das mais. Tem um cara muito famoso aqui da minha equipe, todo mundo conhece, que é o Sargento Cristiano, vulgo Blackbird, né? E ele é um nadador excepcional, nada igual uma bigorna, né, cara? Não sabe nem bater os braços. E aí a gente tava fazendo uns saltos, uns treinamentos em Santos, né, cara? Aí tava saltando em Santos e eu tava, nesse dia, voando four-way. Tava completando um time de four-way. Não estava filmando, tava fazendo four-way realmente. Aí beleza. O tempo tava fechado, a gente saiu guardado, né, cara? Saiu o segundo time e beleza. Chegou na altura de separação, a gente separou, cara, sem ver nada. Não via nada. Pô, chegou 3.000 pés, fechado. Guardado, mas bonitão, assim, não via nada. Aí, quando chegou 2.500 pés, eu falei, não tem mais jeito, vou mandar a mão. Comandei, 2.500, porque é a nossa altura lá. Não sei aqui fora, não lembro aqui fora, mas lá a gente podia comandar até 2.500. Acho que aqui, alguém me corrija se eu estiver errado, categoria D pode ser 2.500 pés. Pode ser 2.500, né? É. Então, 2.500. 2.500 eu comandei o paraquedas, ainda fiquei sem ver um pouquinho. Quando eu fui ver, irmão, eu tava no meio do Canal de Santos. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou pra água, não tem jeito, cara. Aí eu falei, pô, mas tava no meio exato. Aí eu falei, para um lado eu vou pro aeroporto, pro outro lado eu vou pra uma ilha. Mas não tô na boa para nenhum dos lados, né, cara? Então eu vou na direção da minha galera, né, que seria mais inteligente para eles poderem me ajudar se for o caso. Pra ir ao aeroporto. Pra ir ao aeroporto. Tá. Aí, pô, botei para navegar. Cara, lá pelas tantas, a oração, tudo funcionando. Aí tem aquela teoria, né, que você bota o braço, se a terra subir é que tu vai cair dentro d'água, se a terra descer tu vai se dar bem. A minha, cara, a terra só subia, cara. Aí, pô, vi que não tinha jeito. Pra quem não entende, explica melhor. Pra quem não entende essa teoria, quando você tá navegando, explica pra ver o horizonte. Como é que pra ver o horizonte, o que acontece? Você tá indo numa direção, aí você quer saber se vai chegar num ponto, você aponta, coloca sua mão na direção daquele ponto. Se aquele ponto começar a levantar, seu braço começar a levantar, você vai cair antes dele. Se o seu braço começar a abaixar para manter essa linha de mira, você vai chegar nele ou passá-lo. Então, beleza. O meu braço, ele só levantava, então não tinha jeito, né, Binho? E não tinha LPU, não tinha nada, não tava usando nada. Aí eu vi, puta, não tem jeito, cara, eu vou pra dentro da água, né, cara? E aí, puf, eu nado bem, né, nado direitinho e tal, caí dentro da água, né, cara? Porra, beleza. Mas aí livre equipamento, deixa lá, ou tipo assim... Cara, vou te ser bem sincero, né, aqui não é lugar de mentir, eu não tomei procedimento nenhum do que era pra ter tomado, na realidade. Eu afrouxei o tirante do peito, fiz o flare, o pouso eu fiz da maneira correta, obviamente, e tal. Velame foi pra frente ou foi pra trás? Na realidade, eu puxei e soltei um batoque, ele foi pro lado. Tá. Ele foi um pouco pro lado. Eu já joguei pro lado, eu já tava com isso em mente. Tá. Aí joguei um pouco pro lado e tal, beleza, e fiquei boiando ali. Eu falei, porra, cara, não tá tão fácil assim, não. E depois que o equipamento molha, os tirantes, eles dão uma inflada, vamos dizer assim, eles incham por causa da água, você não afrouxa mais eles. Não tinha mais como eu tirar o equipamento do meu corpo. Tava apertado. Eu falei, putz, cara. Caraca. Aí tava de buddies, mas eu tinha tirado no ar, né?
Tá, eu tinha soltado o bem banho. sacado. Bem sacado ali, né, cara? Pelo menos alguma coisa, né? Sim. Levantei o capacete, que o meu capacete, por acaso, ele não abria a viseira. Só pra você ter uma ideia. Era aquele capacete antigo, você lembra aquele Oxygen? Sim, sim. Que o Protrack fica do lado de fora e tal. Sim. Aí eu com o capacete pra cima e fiquei boiando um pouco. E os caras na margem, uns 150, 200 Que metros. pela regra você tem que tirar o capacete fora, Tem né? que jogar o capacete fora. Mas se eu jogar, você tem que pagar, né, Binho? Aí não fica legal. Aí, né, cara, comecei a nadar. Aí daqui a pouco o paraquedas começou a ir pro fundo e começou a pesar, começou a ficar difícil, cara. Aí eu desconectei o paraquedas principal, né, obviamente, e abracei ele. Eu falei, vou segurar ele aqui e vou carregar o quanto der. Se ele for me levar para baixo para morrer, eu deixo ele aqui, depois eu tento resgatar, né, cara? Sim. E nisso eu olho para a margem, tá, meu sargento Cristiano, vem, comandante, vem, vem aqui. Aí eu falei, pô, vem me ajudar, cara. Cara, quando ele entrou na água, entrou ele, depois veio o Ninja, Messias, a galera conhece também, para me ajudar, e os caras vieram. Esses sabiam nadar, tá? Diferente do Cristiano. O Cristiano chega em mim, quase se pendurando em mim para morrer afogado. Ele, me dá alguma coisa para eu carregar. Aí ele ri, até hoje, porque eu entreguei para ele o quê? O desconector, que era a única coisa que ele tinha condições de levar dali, de sunga. Porque senão ele ia morrer junto comigo, afogado. Aí foi uma comédia, né, cara? Saí da água todo molhado. Obviamente, o Messias e o Ninja, se não me falha a memória, tiraram o meu velame, levaram, e o Black levou o meu desconector. Aí quando eu chego lá fora, tá o chefe da equipe, braço cruzado, me olhando, bonito, hein? O que você fez? Eu falei, chefe, infelizmente aconteceu nas melhores famílias. Aí desmonta tudo, deixa secar, no outro dia dobra e voltamos à atividade. Volta né, cara? à atividade. Essa foi uma das histórias. E uma história dramática, alguma coisa tipo, pô, passei um perrengue, cara, tipo, pousei perto de alguma coisa, ou alguém passou perto do meu lado, ou alguém furou a altura de comando. Então, perrengue assim, sabe, cara... um quase morte, assim, ai, ufa. Teve uma situação bem ruim, assim, lá nas antigas, mas não foi comigo diretamente, eu tava saltando, né? Eu e Messias. Eu não lembro qual foi a cidade do interior que a gente tava treinando. E aí tinha um mau tempo chegando, um CB, né, cara? Chegando e tal. Mas tava aparentemente longe e a gente continuou lançando. Cara, eu sei que no meio de um dos jumps aí que a gente tava fazendo, entrou uma ventania, assim, surreal. A gente tava com 10, 12 pessoas no ar, né? A gente tava saltando de bandeirante na época. Uhum. Por uma sorte, tava eu, Messias e um outro cara, acho que era o S. Campos, um outro amigo nosso, saltando mais baixo. Então a gente pegou esse vento muito forte, mas a gente já estava uns 2.000 pés. Né? Já estava livrando já isso. Já estava livrando. Eu consegui jogar meu paraquedas para a área, eu e o Messias. Uhum. Né? Mas, pô, batemos no chão forte, acho que o Messias até machucou o pé, torceu, quebrou, eu não me lembro exatamente, mas ele se machucou. Só que o restante da galera, cara, tava no TRV. Ô, louco. Cara, então foi um salseiro assim surreal. A gente olhou pra cima ali, eu desconectei o Messias próximo ali com parado. Mas a galera não ficou fazendo TRV? Não, quando eles viram já botaram, mas eles estavam com os velames abertos a 7.000 pés e uma ventaca assim de 50 km por hora, cara. E a gente caçando esses caras pela cidade, porque foi um pra cada lado. Putz, cara, foi um negócio bem chato pra gente procurar os caras. E graças a Deus, assim, só pra ter uma ideia, um pousou no meio da cidade, outro pousou dentro de um cemitério. Foi um auê, cara, pra achar os caras. Até a gente conseguir encontrar a galera toda e voltar a trabalhar. Caraca. Foi complicado. Caraca. Essa foi uma das situações assim complicadas. E aí, de comandar próximo, foi aí em atividades aqui fora, assim, sabe? Em tentativas de quebra de recorde e tal, que é um pouco mais comum. Nos nossos saltos lá dentro, como são modalidades em que você está voando um efetivo menor, né, vamos dizer assim. E voando sempre. E voando sempre, você está com fairway, cara, no máximo 2 fairways numa decolagem, então isso é muito mais difícil assim, de acontecer, né? Então. E o pessoal é extremamente ali, disciplinado, né? Os mais novos, eles seguem exatamente as regras, até para eles chegarem no nível técnico que a gente menciona, a gente cobra bastante assim na parte de segurança. Cara, eu tenho uma curiosidade. Como é que funciona? É um universo paralelo isso aqui. Porque então Boituva isso é um universo paralelo. Isso aqui não existe em lugar nenhum no mundo. Isso é comprovado, né? Não, é comprovado, né, cara? Tem números aí que surpreendem as pessoas, né? Me surpreenderam também, obviamente, né? Boituva, em números de salto duplo, é o local que mais faz salto duplo no mundo. Mais que Dubai? Mais que Dubai no volume anual, né? Porque Dubai tem season, né, cara? Durante aquela estação eles fazem uma quantidade muito grande, Sim. mas saindo daquilo não. E Boituva você tem... O ano inteiro? 360 dias. Então, ontem mesmo eu estava lembrando isso aqui. Por exemplo, a gente só não opera aqui, não tem operado desde que eu vim para cá, pelo menos 2 dias no ano, que é o dia 25 e o dia 1º, né? Que é o Natal e o Ano Novo. Todos os demais dias a gente tem operação, salvo se a meteorologia não permitir. Então, a gente opera com a frequência surreal aqui, né? A gente chega a operar hoje, nos finais de semana, até 7 aeronaves. Então, eu acho que creio eu que área nenhuma no mundo opera 7 aeronaves simultaneamente. Falando em Forfan, hoje a Forfan tem
Quantas aeronaves? Quantos Caravans? Nós estamos operando com 6 aviões. 6 aviões. Hoje nós temos incluindo 2 o Grand Beech. Caravans, 2 Grand Caravans, 3 Caravans pequenos e mais um Beech 99. Tá. 6 aviões operando e mais algumas coisas chegando e, se Deus que quiser, eu ia- uma novidade grande aí no futuro Eu próximo. ia perguntar agora isso. Muito bom, muito bom. Uma novidade grande, se Deus Sim, quiser. uma novidade grande, ótimo. Vamos falar de números agora, né? Números, gosto de números. Boituva, quantas pessoas se jogam do avião em um final de semana? Então, a gente tem números estratosféricos aqui, né, cara? Vou te falar assim no mês, assim, que dá pra gente ter uma noção legal. Né? Eu cheguei aqui em 21, então foi logo pós-pandemia. Pós-pandemia. Né? Nós experimentamos nessa época aqui em Boituva e em outros lugares também, né, uma volta à vida das pessoas. Foi né? aquele boom Então foi um boom, assim, um movimento Sim. bizarro, as pessoas não podiam viajar para fora, Aham. e aí todo mundo saltando de paraquedas, fazendo o que sempre quis fazer, né? Sim. E hoje eu diria que a gente voltou à nossa normalidade do antes pandemia. Tá. Né? A nossa normalidade, eu te digo que, por exemplo, nós no mês de fevereiro agora que passou, nós fizemos em Boituva 9.300 vagas de salto. Nós fazemos algo em torno de 600 decolagens em um mês. Né? É um número... Quantos litros Muito de grande. querosene de avião? Cara, a gente consome algo em torno dos seus 50 mil litros mês. Como é que é feita essa logística? Não é mais fácil colocar uma bomba aqui, um Poço, né? Cavar, poço, né? Seria melhor, né? Seria, né? Como faz esse reabastecimento? Como é que é essa logística? Então, toda Vocês semana... ligam para os caras? Isso, os caras vêm, exatamente. como é que Já tem os nossos fornecedores, a gente já tem uma compra prévia, vamos dizer assim. A gente já tem uma ideia de consumo semanal, Aham. a gente vai comprando ali seus 15, 20 mil litros o tempo inteiro. E se houver uma necessidade extra, nós operamos com 2 tanques de combustível, um principal, um reserva, e a gente reabastece esses tanques à medida que se fazem necessários, né? Uhum. Mas toda semana a gente recebe combustível e, quiçá, final de semana também. A gente tem um fluxo muito grande aqui de combustível. Pergunta técnica. Como que é feito o abastecimento da aeronave? Uhum. Eu vejo que hora é feita de um lado da asa, hora Isso, é é o feita... piloto que pede. É o piloto que É o pede? piloto que pede, ele pede por asa, né? Ah, eu quero 200 libras na esquerda, 150 libras na direita. O que isso significa? É que, por exemplo, ele quer equalizar o peso normalmente das asas, né? Porque, por exemplo, nós voamos em circuito, girando, por exemplo, para a esquerda ou para a direita. Sim. O combustível é consumido acaba sendo consumido mais de uma asa do que na outra. E aí, cada vez que ele reabastece, ele faz esse equilíbrio novamente. Existe um ligamento, uma Existe ligação, a ligação, tipo, mas o próprio efeito da gravidade, da inclinação dessas asas, pelo fato de ficar voando, da maior parte sempre- do voo ser numa posição, isso acaba acontecendo. Né? E aí ele pede essa diferença. Abastece tanto numa asa, tanto na outra, sempre buscando o equilíbrio. Quantos... Aí vamos falar de números, Uhum. né? Aquela hora que você falou. Então, galera, vocês que estão aí, ai meu, esqueci meu capacete, não sei aonde, vai buscar um atraso de 10 minutos, turbina ligada aqui. Então, isso as pessoas às vezes acham que parece bobagem, né, cara? Tipo, pô, só eu que esqueci alguma coisa, mas todo dia alguém esquece alguma coisa. E se você pensar que num sábado a gente faz 1.200 vagas, teve 1.200 pessoas que poderiam ter esquecido alguma coisa, né? Meu Deus. E o que acontece? Um atraso, o avião parado ali, com o pessoal embarcado, em low idle, que é o ponto morto, vamos dizer assim, consumindo o mínimo possível, você consome mais de 1 litro por minuto. Considerando 1 litro a R$6, se você esperar 10 minutos, você já queimou R$60 sem fazer nada. 1 minuto. Você vai estar queimando dinheiro sem parar. Não, 10 minutos eu falei, 10 né? minutos, 10 É minutos. 1 litro por minuto, né? É. Então, que é o que acaba acontecendo, Sim. né? O avião, ele consome na faixa, um Caravan pequeno, na faixa dos 72 litros por decolagem. 72 litros. Essa era uma pergunta. É melhor esperar, tipo assim, um atraso aqui ou um atraso lá em cima? O que é pior dos dois mundos? Se for para escolher pelo mesmo tempo, é melhor aqui embaixo, porque o avião está em low idle, né? Ele está consumindo menos e está poupando o motor. Né? Entendi. Lá em cima vai ser um pouco pior. Então, Porque o ar é mais rarefeito, isso, tá com vai estar peso e fazendo tá mais voando. força, né? Sim. E aí você vê que, por exemplo, às vezes tem uma espera longa aqui embaixo, 3, 4 aviões esperando. É justamente para ele não ter que esperar lá em cima. Ele conta o tempo, eu tenho que decolar 4 minutos depois do avião da frente. Imagina se ele decolar junto, ele vai ter que esperar lá em cima, não vai surtir efeito nenhum. Mas ele pode subir mais. Não, ele não pode subir mais. Ele tem que lançar no mesmo nível, porque isso aqui é uma ciranda que tem que ser perfeita. Né? Você tem 7 aviões voando. Imagina se nesses 7 aviões, um avião for mais alto, outro for mais baixo, um lança um cara, faz 2 retas. Essa logística, vocês estão o tempo inteiro fazendo análise? Os pilotos estão o tempo inteiro em comunicação entre eles, entre as operadoras, o pessoal está o tempo inteiro se falando e ajustando esses tempos. Então, quando ele vai decolar, ele já pede a estimada do anterior.
Ó, você estima em quanto? Ah, vou estar lançando em 10. Aí o cara, pô, beleza, tá bom para eu decolar. Não, vou estar lançando em 18. Opa, vou esperar mais 2 minutos no solo aqui para decolar. Ele espera um pouquinho mais. Pergunta técnica agora, hein? 2 perguntas técnicas. A primeira, como que é feito assim? Vocês estão com 2 operando agora. Vamos pensar, 2 aviões operando agora. Aí começa a bombar a área, você precisa abrir um terceiro avião. Isso. Como que é feito assim o manifesto lá na Forfan? As escolas ligam lá, pedem a vaga, aí vocês já falam, bom, para a próxima a gente não consegue operar com os 2 porque já está lotado. O manifesto tem essa liberdade. Você tem pilotos reserva, você tem os pilotos, como funciona isso? A gente tem uma escala, né? Era um dos pontos que a gente ia trocar, essa ideia também, de pilotos do dia. Então, por exemplo, durante a semana, normalmente a gente tem um piloto e um piloto reserva. Né? Porque geralmente a gente voa durante a semana, de segunda a quinta-feira, pelo menos normalmente com uma aeronave. Tá. Mas a gente sempre tem uma aeronave reserva, que pode ser acionada com o piloto, com tudo, pronto para voar. Então, por exemplo, se a demanda nos surpreender, eu já tenho um segundo avião, não precisa chamar ninguém em casa. Eu sempre tenho 2 aviões prontos, em resumo, aqui na Skydive Forfan, de segunda a quinta-feira. Na sexta eu já passo para 3. Certo. Daí no final de semana é full... Aí é full power, aí é todo mundo. Entendi. Aí eu tô com todo mundo pronto. E aí segue mais ou menos esse fluxo que você falou. O manifesto ele recebe a pedida, aí ele vê, pô, já lotei meus 2 aviões. Preciso do terceiro, já lotei o terceiro, preciso do quarto. E assim existe uma antecipação de manifesto um dia anterior ou não? Não uma antecipação. Abrimos Boituva, abriu a área, sei lá, 8 da manhã, 7 da manhã. Você já tem... As escolas já ligaram para vocês? Como é que funciona isso? Não, a gente tenta fazer uma conversa, isso é informal, com as escolas na quinta, sexta-feira, normalmente, para ver o que ela tem de demanda. Obviamente, todos passam para a gente, se tem algum evento, se tem alguma coisa maior, a gente já sabe, já faz parte da nossa agenda. Mas, de qualquer forma, a gente sempre faz essa ligação, esse contato com eles na quinta ou sexta-feira para saber o que ele tem de público. Que aí vai ser mais tandem AFF, né? Porque às vezes ele tem um público maior, ele vendeu algum pacote grande, vai atender algum evento institucional, e aí ele vai ter um evento grande. Aí ele me passa a pedida dele, eu tenho 30 duplos, 50 duplos, 40 duplos, 25 duplos, e eu faço uma planilha, e com aquele número eu já estimo quantas decolagens aquela escola vai precisar para terminar o seu dia. Esse cara aqui tem 50 duplos. Pô, 50 duplos, ele vai iniciar às 8 da manhã, umas 4 da tarde eu já sei que ele vai acabar. Eu vou contando quantos aviões tem, com quantos ele está subindo, eu já sei mais ou menos em que decolagem ele vai acabar. Isso de uma escola, mas você faz isso? Faço para todas. Para as 17 escolas. As escolas maiores, né, que já manifestam um avião inteiro, é mais fácil, porque ele já vem com o avião inteiro. Agora tem escolas que, por exemplo, ela tem 2, 3 tandes, a outra tem mais 2, 3, e aí são decolagens que a gente vai fazendo os arranjos para poder caber e atender o máximo de gente possível. E aí tem a logística dos caminhões, isso. Que aí vem buscando... Aí é a logística terrestre também, né? Tá. Aí o manifesto recebeu isso aí, beleza. Aí o manifesto vai ligar para a escola e vai falar, por exemplo, escola X, teu pessoal está em 15 minutos, estou mandando o caminhão. Tá. Beleza? Aí ele vai mandar o caminhão vai pegar nessa escola. O nosso motorista do caminhão ele já tem uma comanda sabendo quantos ele vai pegar em cada escola. Tá. Então ele passa numa escola, pega 8, passa na outra escola, pega 2, passa na outra escola, pega não sei quantos. Leva todo esse pessoal para o manifesto. Quando o pessoal entra na área de embarque a gente tem uma televisão. Nessa televisão fica sempre exibindo o número do avião e as vagas para cada avião. Tá. Então vai estar lá 4 vagas da Flynow no OGQ. Tá. Né? Tá 4 vagas da Flynow. Você já sabe, o OGQ é a próxima, ele está posando aqui agora. Eu tenho as minhas 4 vagas, as 4 vagas sou eu, Joãozinho, Zezinho, Luizinho. Beleza, vamos nós. Entendeu? E assim segue o dia inteiro. O dia inteiro mudando. Que papel que é que o embarcador entrega na mão do piloto? É o manifesto com a quantidade de pessoas. Então, cada voo... Por que tem que entregar na mão do piloto? O piloto é o último cheque, é a última barreira que a gente tem da empresa, como operador aéreo. Então, ele tem que ter isso aí. Ele leva... É uma legislação isso? É uma obrigatoriedade? Também. Faz parte da legislação você ter o controle de tudo que você tem a bordo. O piloto é sempre o responsável final pelo embarque. Tá. Então, o embarcador... né, que pese as brincadeiras com os embarcadores ali, Sim. ele tem uma função extremamente importante. Né? É o controle de pessoas que embarcam, né? Às vezes segurança de quem está chegando. A segurança de quem está chegando. Então, tudo pode acontecer. Tem pessoas experientes como você, mas tem pessoas inexperientes. O cara pode ir para a direção de uma hélice, não do avião que ele vai voar, mas do avião do lado. A escada pode estar em falso, tem uma senhorinha para fazer um tandem. Então, o embarcador tem toda essa função de auxiliar nesse embarque, não deixar o pessoal ficar todo na cauda do avião para evitar que o avião incline. Então, o embarcador tem uma função extremamente importante. Todos eles são contratados, eles recebem treinamento, eles fazem curso de AVSEC também, que é segurança aeroportuária, para trabalhar com essa área, parte de abastecimento.
Todos eles são exaustivamente treinados e cobrados para essa função, porque eles são uma das últimas barreiras de segurança que a gente tem na empresa. Entendi. Isso tudo é digital, né? Vocês informatizaram tudo. É tudo informatizado. Mas o papel... A comanda é papel. Que louco isso. É louco, cara. né, cara? Tem Então, até hoje. No Arizona é assim, em todo lugar Exato, é assim. é. Todo lugar é assim. Essa Não tradição, acho que isso aí nunca vai sair, né, Binho? Acho que vai ter sempre a tradição de entregar comando ali pro piloto. Cara, que Com a louco quantidade isso, de pessoas. cara. Aquele Porque papelzinho... poderia, teoricamente, o cara ter um tablet. Se né? ele já recebe do manifesto Peça via e dá uma Bluetooth ou via olhada, Wi-Fi ou via qualquer coisa, mas esse não. papel é até meio cultural, né? Permanece, acho que é meio cultural também. Mas o piloto no final do dia, até pro controle dele, né? Aham. O piloto ele recebe por comissão, então no final do dia ele sabe ali, por aqueles papéis, quantas essa decolagens é uma boa ele pergunta. fez e quantas vagas. O piloto, como é o processo seletivo de pilotos para a Forfan? Como que funciona assim? Normalmente a gente recebe bastante indicação e currículos que nós recebemos naturalmente, né? De pilotos procurando trabalho. A maioria deles já sabe das condições que eu digo das exigências, né? Nível de experiência que a gente espera de um piloto, né? Nível de experiência prévia, mínima, para ele operar aqui. Que é o Você quê? imagina, o cara não pode chegar aqui para operar com 7 aviões tendo acabado de sair do aeroclube. É bem complicado para ele, né? O piloto chega aqui, todos chegam aqui para mais de 1.000 horas de voo. Para mais de 1.000 horas. Para mais de 1.000 horas, pelo menos, né? Tá. Alguns se apresentam aqui, hoje mesmo eu estava conversando com o Dorigon, o piloto apresentando o currículo para a gente com 4.000 horas. Ele já tem 4.000 horas de voo. Né? Claro que nós temos especificidades aqui e temos pilotos criados na casa. Um dos pilotos criados na casa aqui, conhecido de todo mundo, é a nossa piloto Laís. Lala. Ela é cria da casa, uma excepcional comandante. Eu lembro da Lala no manifesto. Então, eu conheci ela nessa situação. Eu conheci ela lá no manifesto. E hoje é um motivo de orgulho para a gente, né, para a empresa, ter ela como uma comandante, em breve voando o Beech 99 também. Sim. É uma ela excepcional se eu não piloto. me engano, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas se eu não me engano, ela é a única piloto mulher de recorde. Porque em todos os recordes que eu fui, não havia piloto mulher. Se falar isso para ela, agora ela vai levantar mais uma bandeira. Então, eu falei para legal, ela. Legal, bacana. Eu não sabia disso, não. Mas ela foi criada da casa. Né? Extremamente habilidosa, obviamente, preocupada. Uma mulher, né, cara? Vocês têm, por exemplo, esse movimento interno de pessoal, vamos pensar assim, tem um cara que tá assim, ele tá querendo, sei lá, um movimento interno de pessoa, o cara fez o piloto privado, fez o piloto comercial, tá ali investindo sua vida porque isso o sonho dele acontece. Ele quer... Porque acontece o inverso também, a saída do cara, né? Sim. A gente teve pilotos excepcionais que saíram aqui, entraram pela porta da frente, saíram pela porta da frente. Sim. O cara buscou novos voos para ele, alçar novos voos. Claro. Né? E a gente não recrimina a empresa, muito pelo contrário, eu aplaudo eles pela decisão, espero que sejam felizes. Trabalharam excepcionalmente bem enquanto estavam com a empresa. Você conhece vários deles, como o Rafa, o Paulo Pereira, o Gustavo. Excepcionais comandantes. As portas vão estar sempre abertas para eles. Eles ainda vêm nos visitar, nos ajudam em muitas coisas ainda, né? Então esses pilotos alçam novos voos, vão buscar outros horizontes para eles. E tem caras querendo buscar esse horizonte aqui, né? Então é cíclico, sabe? Alguns pilotos não se adaptam e acabam saindo. Mas os que se adaptam acabam se tornando amantes aí da atividade do lançamento de paraquedista. A gente tem vários aí, né? Como o Brunão, por exemplo. Brunão. Um cara extremamente experiente. Mas a família ele e Léo, né? Aviador, Os dois família de aviador. Paulinho é outro, né, cara? Então a gente tem pessoas aí que nasceram com esse DNA, né? Na veia corre o querosene. Exatamente. E aí uma outra pergunta sobre pilotos, né? Então, além de ter um treinamento específico aqui, porque são várias aeronaves, o cara tem que subir, fazer uma filinha e tudo mais, mas aí a gente vem para um outro patamar que é a Forfan atendendo os recordes, né? Então, é um desafio. A gente veio do ano passado que vocês fizeram 9 isso aviões. foi, acho que para mim foi o maior desafio que eu tive logístico, assim, sabe? Como que funciona? Porque as pessoas não entendem. Os backstage. Os backstages. A gente estava falando aqui no Behind the Scene peculiaridades de como é técnico a operação de recordes. Desde do lance do oxigênio que vai, né, na aeronave até treinamento de pilotos. Não é só eu quero fazer um recorde e liga para a Forfan. Não, tem... Não. Como que vocês construíram essa experiência? Vou te falar desse de 9 aqui, que é o que eu posso te falar de que acho que é o maior número de grandeza. Que é o maior que a gente já fez, né? Em número de grandeza, realmente. Um ano antes a gente foi procurado sobre esse recorde, a gente fechou a ideia, vamos dizer assim, um ano antes. Né? Um ano antes surgiu a ideia, a conversação, as tratativas se iniciaram. E naquele momento mesmo a gente começou a amadurecer, viu o que a gente tinha na frota, mas
tudo muda muito, né, cara? A gente compra, vende avião, entra novo avião, manutenção de avião e etc. E a gente viu que, de qualquer forma, a gente precisaria de parceiros para tocar aquilo ali. Era fato, né? E o primeiro parceiro que a gente veio, que foi lembrado aqui, foi a SKC, né? Na figura do Durigon, que vai participar aí com você também do podcast, né? O Durigon prontamente aí se dispôs a nos auxiliar nisso aí, a participar desse evento junto com a gente, porque não era um evento nosso, né? É um evento do Brasil, né, cara? É muito maior, não é fora. É Brasil. É uma coisa muito grande, muito marcante para a nossa história do paraquedismo. E aí o Durigon já se disponibilizou e a gente, um ano antes, a gente veio fazendo essas tratativas, tanto de período e treinamento de pilotos, que por mais que você veja aqui, os pilotos aqui da Forfan voam ala, voam muito bem, e voam muito bem, eles são excepcionais. Mas eles mesmos nunca tinham voado um ala com 9 aviões, o cara não sabia o que ia ser o 9. Como que foi feito isso? Né? Então, a gente teve uma coordenação muito boa aí do nosso piloto-chefe hoje, né, que é o Brunão, um dos pilotos mais experientes nossos aqui, tecnicamente, um cara excepcional, né, como todos os demais, mas é o cara com mais experiência. Ele organizou, montou essa formação, providenciou esses treinamentos de piloto, baseado na proficiência de cada um, ele escolheu as posições, né? Alguns tiveram que voar várias horas para atender, chegar do jeito que ele queria, Brunão, tecnicamente, para estar apto a fazer do jeito que a gente queria. Porque colocar 9 aviões no ar em qualquer distância é fácil, mas colocar do jeito que foi colocado não é. Não, foi com muita maestria. Exige um treinamento muito grande, né, cara? Então foi um desafio logístico e operacional muito grande. Colocar aqueles 9 aviões ali, cara, pessoal embarcar. Imagina 9 aviões acionando, 9 aviões embarcando. Como é que vocês abasteceram? A minha pergunta... Caminhão-tanque. Direto lá em Tatuí. Caminhão-tanque que a gente mandou lá para Tatuí, do nosso amigo também, a SKC providenciou pra gente. A gente trouxe um caminhão da SKC que ficou abastecendo todas as aeronaves, sendo reabastecido e fazendo esse flow de combustível para a gente. Então a gente colocou esses 9 aviões na coordenação e eu tive o prazer de ficar ali naquela pista de táxi, né, enquanto o pessoal embarcava e as aeronaves decolavam, vendo aquela logística realmente funcionar. Pô, cada avião com uma escada, cada avião com um embarcador, acionamento, embarque das pessoas, o cara sabendo seu avião, cheque de oxigênio. Oxigênio é outra coisa que parece tão simples, aquela mangueirinha para respirar, Binho. Fala aí. Mas a logística por trás daquilo ali é incrível, irmão. Me dá exemplos. Cara, só para você ter uma ideia, para a gente fazer essa logística aqui, a gente não tem um número infinito de cilindros. Eu quero 50 cilindros, eu levo para lá, que é a minha previsão de gasto. Não, cara. Eles têm disponível 10 cilindros, por exemplo. Então eu levo 10 cilindros, uso 4, 6 cilindros, eu trago para cá num caminhão, num carro, né, numa viatura da empresa, levo para recarregar enquanto isso eu estou trocando esse. Durante aquele recorde, tinha um candango só fazendo esse trajeto. Leve e trás de garrafa. Ele fazia Tatuí, Boituva, leve e trás de garrafa. O tempo inteiro fazendo isso, e a gente contabilizando o consumo. Pô, esse avião está consumindo mais, vamos ver se não está com fuga, e etc. Você lembra dele lá? Lembro, exatamente, porque varia muito o consumo, varia. E muitas pessoas têm a ideia equivocada, né? Por não ter o conhecimento. Eu acredito bastante nisso, né? O cara acha que o oxigênio tem que estar espremendo a cara dele, né? Se ele não colocar no bochecho e não estiver doendo, ele acha que não tem. Não, e não é. Aquilo é um oxigênio suplementar. Exato. Ele é só para te suprir da falta de oxigênio que você tem lá em cima. Só de ele estar nessa região. Na região do teu capacete já tá mais do que suficiente. Né? Mas ele quer que venha... Não é isso. A gente teve uma palestra muito legal nos Estados Unidos, quando eu participei do recorde nosso lá do... Tive o prazer de participar do 103, né? Em Paris. E aí eles falaram sobre isso. Aí ele deu essa aula de oxigênio ali e eu achei bem legal e guardei essa informação. Para quem não é paraquedista, o oxigênio ele é necessário para grandes altitudes. A partir de quanto que é recomendável usar oxigênio? A partir de 14 mil pés, cara. Saltos acima dos 14 mil pés. Nível mar. 16 mil pés. Não. A gente faz aqui a partir dos 16, até 14 mil pés aqui em Boituva. É feito sem oxigênio. A partir dos 14 são feitos com oxigênio. Por quê? Não é só a altura. O que marca mais do que a altura é tempo de exposição. Então, se você está num avião, você, mais 4, 5 amigos, o avião subiu a 16 mil pés e fez só uma passagem, a gente já saltou, dificilmente a probabilidade é muito ínfima, remota da gente ter qualquer coisa. Porque o tempo de exposição a baixo oxigênio, a baixo volume de oxigênio é muito pequeno. Mas num recorde é diferente. Porque todos os aviões têm que se reunir, você fica muito Demora muito tempo. É uma exigência, tem que ter o oxigênio. Tá. Tem que ter. E aí se não dá, que as pessoas não conhecem, o problema é a hipóxia, né? É a hipóxia, os sintomas da hipóxia, né? A hipóxia é a falta de oxigênio e ela se manifesta de maneiras extremamente diferentes. Tem gente que tem uma tremedeira, tem gente que tem uma coceirinha na perna e tem gente que apaga direto. Entendi. Então eu já tive o prazer e fiz 2 ou 3 vezes o treinamento na câmara hipobárica para você sentir o efeito da hipóxia. E chega a ser engraçado. Depois.
porque você não percebe o que você está passando. Né? Você fica, tipo um... Cara, o treinamento da câmara, tem tempo para te explicar isso? Claro, óbvio. Pô, te colocam dentro de uma câmara tal, que é no IFISAL, né, Instituto de Fisiologia Aeronáutica, lá nos Afonso, acho que ainda fica lá. E aí eles te dão uma aula de medicina aeroespacial, ele fala alguma coisa ali e tal, e depois você entra nessa câmara, ela sela, bota oxigênio, e ele simula 35 mil pés. Ela te dá a sensação de 35 mil pés. Aí, num determinado momento, quando chegar aos 35 mil pés, a gestora lá da operação ela começa a aparecer com uma plaquinha. Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, levantar os dois braços, para ver se você está respondendo. Coisas extremamente singelas, simples, né? Aí você faz aquilo ali, beleza. Daqui a pouco ela manda, tirem as máscaras. Aí você tira a máscara e você tem uma prancheta. Aí ela manda se escrever do 999 para baixo. Número decrescente. 999, 998, 197, e você vai. Quando você sentir qualquer coisa da hipóxia, a ordem é essa. Você coloca a tua máscara e religa o oxigênio. Só que, amigo, pouquíssimas pessoas têm esse discernimento, porque as sensações são muito específicas, sabe? Tem gente que não tem nada, tem cara que sentiu só uma coceira, é muito estranho, sabe? E tá de boa. Aí, pô, eu vi lá, tal, não sei o quê, eu comecei a Mas sentir foge o raciocínio lógico? Tipo, o cara vai de 90... Você não percebe, mas você vai ver, eu vou te contar isso aí. Aí, beleza, cara, comecei a sentir alguma coisa, aí já olhei pro lado e falei, pô, já tem gente, muita gente já botou a máscara, não vou ser o único herói, né, cara? Eu coloquei a minha e liguei o oxigênio. E você já vê que você já tava meio leso quando o oxigênio começa a voltar. Nisso tinha um cara próximo da gente, o cara, pô, carcação, cara, acho que ele queria ganhar, né, queria ser o último a usar. E ele ficou lá um tempão e a inspetora lá, responsável, a subtenente, acho que era, ela coloca a máscara. E o cara nem tava mais escutando ela, irmão. Ele já tava zureta já. E coloca a máscara aí, daqui a pouco ela deu a ordem, ela enfiou a máscara nele e falou, liga o oxigênio. Ele foi com a mão toda torta para ligar o oxigênio, ela acabou ligando para ele e voltou, ele não chegou a apagar. Tá. Quando você sai, cara, que tua oxigenação volta ao normal, que você vai ver os números que você escreveu, irmão, você não acredita. É sério? É totalmente... Você começou com 9 e o final só tem minhoquinha já, você não tá escrevendo mais coisa com coisa. E você não percebe. Entendeu? Por isso que o negócio é perigoso. Então, obviamente, o mais importante ali é o piloto ter, né? Exatamente. Então não pode faltar. Claro que a simulação, lá, só para você ter uma ideia, para chegar nisso aí a gente estava, só para você ter uma noção, a 32 mil pés, para não dizer 35, era 32 mil pés, se eu não me falha a memória. Isso, quanto tempo de exposição? Pô, cara, ficou um tempão, cara. Entendeu? E ninguém chegou a apagar, ficou bastante tempo. Aqui a gente fica a 18 mil pés, 20 no máximo, num tempo limitado e com a suplementação. Então, se a suplementação estiver funcionando normalmente, como sempre está, zero estresse. E o piloto ele está sempre checando aquilo ali, vocês podem ficar tranquilos quando for fazer o salto, que ele tem acesso, fica visível para ele todos os manômetros mostrando a pressão de saída. Exato. E ele está com o mesmo oxigênio, então ele está sentindo o tempo inteiro como está o fluxo, como está esse flow de oxigênio, o pessoal pode ficar bem tranquilo, que funciona muito bem. Quais são os riscos de um recorde, né? Então, assim, o voo em ala, as pessoas não têm muita noção, mas quais são os riscos? Porque a gente tem uma mudança de peso e balanceamento da aeronave bizarra. Né? Você tem aviões de diferentes performances. A gente tem aviões de diferentes performances, como a que a gente estava falando. Cada avião responde de um jeito, embora seja a mesma marca. A gente estava falando aqui, embora seja a mesma marca, seja o mesmo modelo, o mesmo avião, então, mas a fabricação é diferente. Esse recorde exigiu muito dos pilotos, cara, porque a gente tinha uma diferença muito grande de frota. Eu tinha um Beech 99 com 2 turbinas, um avião forte. Rápido. Eu tinha 2 Grand Caravan com um Astras 42, 2 aviões fortes. Aí lá na ponta eu tinha um Grand Caravan com o Cargopod. O bagageiro embaixo, né? Que foi um avião que a gente teve que arrumar aqui de um parceiro no final da operação aqui com nossa paraquedista, até agradecer ele, o Fração, lá do Rio Grande do Sul. Né? E mais um avião com uma turbina 114 crua. Então uma diferença de performance brutal. Então no primeiro avião eu tenho X pessoas, nesse último avião teoricamente mais fraco, que é um Caravan que caberia 15 pessoas, eu tô com 9. Por isso que o Beech decolava por último. Exatamente. Porque ele tinha muito motor, ele deixava o pessoal ir trabalhando. Né? Você viu lá, o pessoal tinha embarcado decolando, já estava todo mundo decolando. Os primeiros, então, eram esses mais... Eram os aviões mais lentos. Potencialmente mais lentos, entendeu? Agora que você falou... O Beech eu encontrava eles no meio do caminho. Porque se ele decolasse, imagina o tempo do Beech esperando, consumindo desnecessariamente tanto oxigênio quanto o resto. Não precisava, então foi tudo uma conta, para você ver. Isso foi tudo calculado. Já estava sabendo, não, quando esses aviões chegarem a tanto, eu posso decolar com 99, que eu vou pegar eles a tal altura. Por quê? Porque já tinha treinado isso aí. E quais são os riscos ali? Aí a gente está 19, 18 mil pés. Tem bastante coisa, o ar já é mais rarefeito. O ar já é mais rarefeito, a aeronave se comporta de uma maneira diferente. Se você tiver a oportunidade, você já fez vídeos, né, incríveis dos voos em ala. Se você parar para observar só o piloto, você vê o nível de atenção
não é tensão, de atenção que ele tem que dedicar para aquilo. Ele fica olhando para a aeronave que ele tem que chegar perto com a mão na manete de potência o tempo inteiro trabalhando o avião. Então ele exige muito e até mesmo para a questão das evasivas, né? De caso de ter qualquer tipo de problema. O cara caiu do avião da frente, o avião da frente veio para a posição que não deveria, para onde, é tudo extremamente brifado. Se acontecer isso, eu evado por aqui, evado para cá. Tudo isso cima. Está brifado. Tudo isso foi extremamente brifado. Para cada formação. Se eu tiver de 2 aqui, tem esse brief. 3, 4, 5, 6, até os 9 aviões a gente fez. Quanto maior o número de aviões, obviamente, mais dedicado, mais tempo e dedicação para esse briefing a gente vai ter que ter. É um treinamento... Cara, foi uma logística incrível. Foi muito legal, assim. Trabalhoso, mas bacana. Compensador pra gente. Né? Ver os 9 aviões voando e lançando aquela galera foi incrível. Mas o nível de trabalho para aquilo ali, se você parar a sua cabeça e pensar só num comercial, você nunca faria aquilo. Porque tem muita mais coisa... Pode ter certeza, o público tem muito mais coisa envolvida. Né? Pela Skydive for Fun, isso eu posso falar. Né? Que tem muito amor envolvido naquilo ali pra coisa acontecer. Porque, é isso que eu ia falar. Cara, só como eu lembro que o Todinho só com a razão falava, você não faz. Mano, isso aqui tá acabando, meu... Eu tô num nível de estresse, porque foi... Eu imagino... A segunda-feira a gente não conseguia levantar da cama, eu acho, cara. Mas foi uma descarga de estresse muito grande, assim, quando terminou. Eu até peguei uma imagem do Todinho, que acho que ele, depois que passaram, né, fizeram um bom ele participou dos saltos lá. Eu via, tipo assim, eu fiz a imagem dele, ele tava com um semblante assim, cara... Porque o Todinho ainda tava com a preocupação dupla, né, cara? A gente tava na organização e ele ainda tava subindo para saltar. E quando ele subiu, obviamente, ficava eu tocando ali embaixo o tempo inteiro, entendeu? Mas quando ele não tava, que ele como atleta, de repente era pra estar dando uma relaxada, ele não tava relaxando, ele tava preocupado com a operação. Porque realmente é muito grande, cara. Você tava com 9 aviões, abastecendo, arrumando isso. Daqui a pouco uma garrafa de oxigênio que não sai, quebrou isso aqui. E acontece, né, cara? Tipo, esse manômetro acho que não tá lendo direito. Troca o manômetro, vai buscar outro manômetro. Então, não para, cara. Tem alguma uma logística muito grande. Tem muito alguma cena, alguma coisa que tipo chamou a atenção, uma coisa diferenciada no assim, recorde? Em algum dos recordes, fala, cara, puta, ou alguma coisa que vocês aprenderam? Cara, porque obviamente vocês aprendem o tempo inteiro. Não, isso aí, né? Cara, é uma aula logística extrema assim pra gente, sabe? O que eu aprendo, cara, eu posso dizer que eu ganho mais confiança do que eu já tinha ainda no meu pessoal, na minha equipe. Aumenta meu nível de confiança no meu pessoal. Eu já confio no trabalho deles, eu sei da intenção, eu sei da dedicação de cada um do meu time e aquilo ali simplesmente endossa o que eu já sei, né? Dos pilotos ao último embarcador, ao contratado, que nem é um funcionário da empresa, por indicação de um funcionário da empresa, de um cara que eu precisava e trabalhou excepcionalmente bem para mim naquilo ali. Então só vem me mostrando isso aí e mostrando, cara, a nossa capacidade de fazer isso aí, né? Como diz o cara, eu tinha ouvido ditado, né? E sem saber que era impossível, foi lá e fez, né? A gente sabia que não era impossível, né? Mas a gente fez acontecer, custou bastante trabalho, bastante dedicação, mas o retorno foi muito bacana pra gente de ver acontecer isso nas nossas terras, nos nossos céus. 3 perguntinhas pra gente já ir finalizando, tá? A primeira é, além de Boituva, vocês operam também... Agora a Skydive Resende, isso, que voltou de maneira a operar, fixa, né? Voltamos a operar em Resende. Resende ficou fechado aí por um tempo, né? Manutenção de pista e uns outros embrólios administrativos, mas voltou a operar aí a final de janeiro, né? Em fevereiro, agora. Então são 2 áreas que nós operamos com maior dedicação, né? A gente opera no território nacional inteiro, fazendo eventos também, mas como base fixa essas 2. Em Resende a gente tem uma base de operação dedicada à parte militar e à parte civil. Então, grande parte, quase a totalidade assim, das nossas operações militares hoje se dão em Resende. Até mesmo pela proximidade do Rio de Janeiro, que é a base do pessoal militar. Né? Operar aqui em Boituva e operar um bug fora, existe grandes diferenças assim? Existem diferenças, existem peculiaridades, né? Mas Boituva é uma escola, né, cara? Como você falou, eu vim do Exército, eu não sabia, não entendia, entendo um pouco de gestão empresarial, obviamente, que a minha formação é essa. Eu sou de intendência, né, da parte logística, eu estudei isso aí, parte administrativa, e gosto, né? E estudo, até hoje eu estudo muito sobre a parte da aviação, eu gosto muito disso. Né? Eu tenho para mim que na minha vida, qualquer coisa que eu me dispus a fazer, não que eu queira ser o melhor, mas eu sempre quis aprender para fazer bem feito, né? Então eu gosto muito de ler, de estudar essas partes. Hoje mesmo eu estava começando a ler um livro chamado A Hora da Verdade, desculpa. Tá. Para o português, A Hora da Verdade. A Hora da Verdade, Jan Carlson. Esse cara é incrível, o livro é muito legal, assim, fala bastante sobre aviação, mas serve para qualquer um.
Qualquer um que trabalha com isso aí, principalmente em termos de conduta. O cara que foi o CEO da SAS, da Scandinavian Air Service, né? Jan Carlson, tá? O livro é incrível, é um empresário de sucesso lá, né, da parte da aviação, e ele fala muito de como ele transformou uma companhia aérea, não financeiramente, mas baseado no comportamento e mudança e quebra de paradigmas. Então, muito legal esse livro, né? E você vai sempre aprendendo. E Boituva é uma escola para você testar qualquer coisa que você lê, né, irmão? Porque, meu Deus do céu, né, cara? Esse movimento... Aí vocês têm que ter uma política, cara, que aí eu tenho que parabenizar, porque você tem que lidar com conflito de interesses o tempo inteiro, você tem que fazer o equilíbrio dessa história. O equilíbrio disso aqui o equilíbrio né? é complicado, Porque cara, é uma ginástica. É uma ginástica. Muita gente não entende, né, cara? Mas óbvio. É questão de empatia. Se você, às vezes, se colocar no lugar do cara, você tem que tentar se colocar. A gente tenta se colocar no lugar da escola e a gente espera a recíproca, a reciprocidade, né? Sim. E às vezes ela não é verdadeira, né? Mas isso acontece em qualquer lugar e tá tudo bem. Que qualquer profissão. Isso é normal. A gente tem que aprender a lidar com isso aí. Porque, por exemplo, às vezes atrasa para alguém. Atrasou para a escola do Binho. Aí ele, vocês atrasaram. Tá, mas eu não vou falar pro Binho que eu atrasei porque a escola do Pedrinho atrasou. Entendi. Entendeu? São atrasos em cadeia. Sim. Então eu não vou falar. Então a culpa é minha. Tá bom, filtro. Tá bom, beleza, ok. Tipo, foi o cameraman que esqueceu o capacete. Entendeu? É esse cara, esse cameraman que esqueceu o capacete. Ele atrasou. Então, mas a culpa é de quem? É de quem tá vendendo. Então, quem tá trabalhando com a vaga. Então é isso aí. Mas, em geral, assim, as pessoas são muito bacanas, né, cara? O amor pelo esporte aqui, para quem gosta do paraquedismo, realmente eu diria que Boituva não é nem um centro nacional. Não tem lugar como isso aqui. Aqui tem uma... O CNP tem uma vibração diferente, né, cara? Você olha assim, mas por que o pessoal não salta em tal lugar? Não sei o quê. Cara, o pessoal gosta de estar aqui. E eu sou uma dessas pessoas. Eu gosto de estar aqui. E o Brasil também virou um polo de gringo vir para cá também agora para treinar, para saltar aqui, né? Então, até mesmo por conta dos nossos preços, né, cara? Eu ouso dizer a você que Boituva hoje, se a gente fizer a conversão direta, é uma das vagas, se não a mais barata do mundo durante a semana. Né? Se você fizer uma conversão direta. Com certeza. Né? A vaga nos Estados Unidos, acho que ela gira em torno dos seus $30, isso, né, cara? 28 $28 no pacote. Eu tava lá né, em Elsinore, foi acho que $37. Então, se fazer a conversão, você vai ver que aqui... E outra também, né? Não só a questão de valores, mas as condições técnicas, cara. Hoje a gente tem aqui ícones do skydive, né, cara? Sim. Não vou citar nomes, porque senão eu posso esquecer de alguém e vai faltar mas e vamos eu acho que tempo. Eu acho que o Brasil... E aí eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas acho que o Brasil, depois, acho que houve uma profissionalização do paraquedismo quando a Forfan começou a atuar fortemente aqui no Com certeza. Ela tornou... CNP, né? Várias coisas foram fazendo a coisa ser empresarial, ela se formalizar, vamos dizer assim, né? Eu diria que a Forfan já trabalhou com isso. Eu conheci a Forfan já sendo assim, porque quando ela entrou na parte de atender os militares, já era um contrato formalizado, já era uma empresa formalizada com todas as licenças, homologações e certificações para fazer de operação, né, cara? E realmente tem que ser, cara. Você está voando aeronaves, 6, 7 aeronaves, atendendo 1.200 pessoas no final de semana. Então tem que ser profissional. Você tem que ser profissional. Né? Nosso produto é um produto oriundo da aviação. E qualquer produto oriundo da aviação, ele tem um custo agregado muito grande, né? Claro. Se você colocar. Então, tem que ser profissional. Você tem que ser profissional. E eu acho que isso também acabou escalonando a questão. Então, assim, vou citar nomes porque são parceiros mais próximos. Por exemplo, o PP começou com vertical training pequeno, depois foi aumentando, aí começou a trazer recordes para cá, o que para o latino-americano vinha para cá para participar. E eu acho que isso começou a gerar um volume muito maior dentro do paraquedismo. Agora, antes era raro você ver um cara desse aqui. Ontem, semana passada, estava o Will Penny voando aqui. Exato. Porra, cara. Você só viu o cara na foto do Facebook, né, cara? Agora, exatamente. Você estava o Will Penny, você estava com o Luiz Adolfo, você está com essa galera. Matias já é da casa, Sebastian Álvares sempre faz Sebastian sempre faz uma... Então, é isso aí, cara. Esses caras que são ícones no mundo, eles... Tem passagem obrigatória aqui, o Brasil, né, acabou virando um ponto. Virou um ponto para eles, cara. Graças a Deus virou um ponto para eles. E os bugs, como você falou, ele tem as suas dificuldades, que são dificuldades logísticas, né? Sim. De abastecimento, às vezes a área de pouso. Então ele causa outras preocupações, né? Por exemplo, aqui em Boituva eu atendo, a Skydive Forfan, ela atende seus clientes já todos conhecidos, pessoas de renome, experientes e tal. E às vezes você tem um bug organizado aí fora que o cara quer montar e às vezes ele não tem a devida assessoria, né? Para organizar aquilo ali. E a gente
acaba indicando alguém, vendo, ajudando de alguma forma, sempre preocupado com a segurança. Qual é o sucesso de um bug? O que a gente imagina? Todo mundo saindo feliz, seguro, tendo realizado os seus saltos, pousando em segurança, a aeronave voltando para casa. E isso é um bug exitoso para a gente. Entendeu? Então a gente se preocupa. Ah, mas você só lança o paraquedista, você está preocupado com a biruta lá na de pouso. Eu tô, cara. A gente está preocupado com a biruta na de pouso, com a equipe de resgate. Se for pé d'água, vai ter que estar com o LPU. Eu me preocupo com tudo. Né? Porque a minha obrigação é até o cara sair do avião, mas ele precisa voltar para o avião em segurança. Então, para isso, eu tenho que me preocupar com tudo. Eu fiz essa pergunta para o Durigon, eu vou fazer a última pergunta. Usar o avião como um meio de publicidade. Vocês enxergam isso também como uma possibilidade? E no outdoor voa, né, cara? Como existe algum projeto? Existe. Cara, hoje, na Skydive for Fun, a gente dedica aquilo ali, por exemplo, no próprio evento. Se o cara quiser fazer, né? A gente não coloca nenhum valor agregado hoje diretamente naquilo ali, porque ele está divulgando o evento dele, ajuda ele durante o evento, obviamente. Aqui dentro, não seria confortável para a gente, por exemplo, fazer uma propaganda de uma escola em detrimento das outras, entendeu? Não de escola, mas assim, tô falando uma grande marca. O cara vai lançar um carro zero, um BYD, aí sim, é uma possibilidade, claro. Eu vou envelopar um avião, aí o avião vai ficar voando aqui em Boituva o tempo inteiro, pousar. Quantas mil pessoas passam? Obviamente seria um interesse mútuo, né? Sim. É uma conexão da empresa que quer vender para a nossa atividade. Exato. Isso não tem problema. A gente já fez isso aí. Por exemplo, o exemplo simples aqui a gente fez com a iFly, né? Que é a empresa da casa, vamos dizer assim. Né? Os Estados Unidos estão adesivados de iFly. Exatamente. Então, de uma parceria nossa, não tem problema nenhum. A gente faz dessa maneira. Né? Sem problema. Se o cara tivesse essa intenção, não é o fulcro do nosso negócio, obviamente, né? Mas ele está disponível. Mas pode ajudar. Mas, com certeza, pode ajudar, pode agregar. Sim. E o que vier para agregar para a gente está sempre de portas abertas para novas ideias. É um pensamento que eu tenho, assim, quantas pessoas passam ali na tenda ali para decolar? Imagina, pessoas, né, cara, se assim. num sábado, aí do final de semana, o cara faz 1.200 vagas, você tem no embarque passando 1.200 pessoas. Mas raras as pessoas dessas vieram sozinhas. Concorda comigo? Sim. Então imagina quantas pessoas não viram esse avião aí. Porque o cara fica aqui parado, ele vai ter o impacto da marca ali. Exatamente, da marca ali. 2-3 mil pessoas, ouso dizer aí, num final de semana que viram uma marca num avião. Às vezes elas não conheciam. O que eu vejo talvez seja um pouco culturalmente, as grandes marcas terem um pouco de receio de atuar isso acontece dentro. Pelo esporte, né? Pelo esporte. Ainda tem não vou dizer um preconceito, mas uma falta de entendimento do que é e do profissionalismo que chegou ao nosso esporte. Né? Vários esportes passaram por isso também, né, Bim? Sim. Eu fiz um comparativo e acho que é bom colocar isso aqui em pauta também. É um esporte perigoso? É um esporte perigoso. É um esporte de risco, né? Mas ele tem uma plasticidade absurda. Absurda. Hoje você tem a Fórmula 1, mas foi que eu concordei em partes com o que o Durigon falou. Eu quero ver se você concorda também. Ele falou, hoje ainda é muito visto como marginalizado o paraquedismo. Eu concordo, porque talvez tenha que endossar essa um projeto. Falta de entendimento. Ou endossar um projeto com propósito, com objetivo e tal. E mostrar para as marcas que assim, cara, esse você vai estar no céu, você vai estar voando, você vai ter velames. Você pega aí, cara, 20 anos atrás, o que era o surf e o que é ali hoje. Por exemplo, simples assim. O nível de investimento num campeonato mundial no surf, no WQS, os caras começaram. Você lembra? No início não tinha ninguém olhava para isso. Hoje os caras estão bombando no YouTube. Exatamente. Milhões nas redes de sociais, views, milhões de views, vídeos incríveis que eles produzem. Exatamente. Então, o skate também passou por isso. Exatamente. Então, o paraquedismo também. Mas à medida que as pessoas vão conhecendo, eles veem o profissionalismo da empresa que trabalha com os aviões, das escolas que cuidam dos atletas, instalações como a gente oferece, dos atletas de alta performance, profissionais que a gente tem aqui dentro, isso vai mudando. Isso vai mudando bastante. Você pode ver que coisa simples, né? Esse ano mesmo a gente já está indo para segunda ou terceira filmagem de filmes que vão ao ar, nacionais, filmes, né? De publicidade? São filmes mesmo. Não são nem filmes de publicidade. Filmes que estão envolvendo avião e paraquedismo. Né? E isso é muito legal pra gente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Última pergunta é: quais são os planos para o futuro, para o Coronel Alexandre e para Skydive for Fun? Quais são, em vista de todo esse cenário, a visão de futuro? Cara, visão de futuro,
é a gente continuar evoluindo no que a gente faz, né? Melhorando as coisas, melhorando o atendimento, quebrando paradigmas, mudando modelos de operação, trazendo uma operação mais eficiente e eficaz tanto para a gente quanto para as escolas, para que a gente consiga atender da melhor maneira, trazer aí, quem sabe, uma máquina nova para fazer mais diferença, fazer um pouco mais de barulho para o esporte. A Forfã também tem outras veias para atuar, né, durante a semana, como táxi aéreo, outras coisas, mas o paraquedismo ele não vai se perder de forma nenhuma, porque a Skydive Forfã, o nome Skydive Forfã veio com o Skydive, né? Sim. Ela veio de uma empresa de táxi aéreo, se tornou a Skydive Forfã, empresa de renome internacional. A gente manda avião para fora do Brasil, bug no Paraguai, bug na Argentina. A gente tem feito bastante coisa, faz também. Já fez 2 no Paraguai, vamos fazer um na Argentina esse ano. Né? Caraca. A gente manda também para fora. Nossos pilotos hablam. Então a gente expandir esse tipo de negócio. Isso é bacana para a gente. Óbvio. Em termos de nome, não só como negócio, mas em termos de nome. Expandir, fazer a empresa crescer, mudar algumas coisas de modelo de negócio, coisas que a gente vem estudando há anos. E você vem estudando. Se você não implementar, você não fez nada, né, cara? Sim. Então, a gente implementar. E eu espero estar com saúde para continuar participando disso bastante tempo. Eu gostaria de voltar a saltar de paraquedas, que me enganaram, né? Falaram que quando eu viesse trabalhar aqui eu ia saltar mais, e já tem quase um ano que eu não salto com meus amiguinhos aqui, né, cara? Fico envolvido nessa operação, mas eu gosto bastante, o trabalho é muito gratificante. Tem um parceiro de trabalho incrível aí, que é o Todinho, que é um grande amigo, um irmão para mim. Né? A gente trabalha sempre junto, parceiro, você conhece, teu amigo também. Então a gente espera estar produzindo aí, trazendo novidades para a nossa comunidade do paraquedismo, um paraquedismo cada vez mais seguro, mais eficiente, mais profissional, né, mais agregador e compreensivo de todas as partes, empático, vamos dizer assim, né, cara? Para a pessoa entender os nossos números, as nossas dificuldades, que a empresa também ela precisa, obviamente, como qualquer empresa, ela tem que sobreviver. Né? E a gente enfrenta dificuldades e tenta passar por cima delas aí de cabeça erguida, prejudicando o mínimo possível o esporte e as pessoas. Trazendo o mínimo de impacto, né? Não prejudicar. Boa, meu irmão. Parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem na Forfã. É incrível, eu acompanhei, né? Eu tô há 12 anos no esporte, então eu acompanhei a vinda da Forfã e o quanto isso, né, exponenciou e fez crescer esporte, o paraquedismo. Então, um trampo assim absolutamente a gente tem ciência disso, incrível, de excelência. Então, os sócios da empresa, eles sabem disso, eles gostam muito, você conhece, né? O Totti, o Zé Henrique. Então, eles gostam muito do esporte, eles gostam da atividade, eles gostam de ver os aviões voando, os paraquedistas saltando, se preocupam muito com os clientes, né, cara? Não vou dizer puxam a nossa orelha, mas estão sempre preocupados, né? Óbvio. Não era para estarem preocupados diretamente, porque essa preocupação hoje é minha e do Todinho, né, cara? Eles pagam a gente para isso, mas eles se preocupam. Isso é muito legal. É bacana você ver na empresa que o dono, o responsável direto, ele está preocupado com isso. Eu acho muito bacana, né, da parte dele, e isso dá estímulo para a gente continuar trabalhando com energia e produzindo e fazendo a coisa acontecer, né, cara? Boa. Fazendo a coisa acontecer, vendo coisas novas surgirem, como é a Liga dos Atletas, é um negócio muito bacana, uma iniciativa estupenda. Como é que você vê, exatamente, essa é a última pergunta, como é que você vê a importância da Liga dos Atletas com esse propósito de trazer mais união para dentro do esporte e ser um clube de benefício? Ou seja, é um cashback, o cara gasta, o cara tem de back. Eu achei incrível, eu não tinha conhecido a ideia, obviamente, né? Quando vocês começaram com isso aí, surgiu a ideia. Eu sentei aqui, bati um papo na época com o Geraldo, ele me explicou a ideia. Quando ele me explicou, na hora eu fiquei de boca aberta. Assim, eu falei, cara, que ideia incrível, mano. Sim, que ideia incrível clube de benefícios absurdo. Ele mostrou desconto. Cara, muito legal. Porque uma afinidade de lugares. Quando você coloca no papel, hoje em dia, que você tem acesso aos meios de comunicação, a redes sociais, etc. O que você compra, o que você tem de desconto, você vê que você está ganhando, cara. Total, né? Total. E você agrega pessoas. R$60 você não paga nem uma pizza, mesmo. Não paga, você não paga cara. Quando a gente para aqui para tomar cerveja do final do dia de salto, vai muito mais que isso em um dia, exatamente. Para ter acesso ao clube. E o ambiente, né, cara, que eles criaram. Sim. Pô, um ambiente incrível, cara. Pessoas incríveis reunidas. Eu acho que eles entraram num ponto que faltava alguém entrar, sabe? Sim. Como eu digo sempre, não existe vácuo de poder. Ele existe até alguém perceber de poder e de oportunidade. Quando alguém tem essa percepção e encaixa alguma coisa ali, ela nasce dando certo. Sim. Que eu acho que é o caso da Liga dos Atletas. Acho não, eu tenho certeza que é pelo propósito que ela veio. Achei uma iniciativa excepcional, tenho certeza que tem de tudo para evoluir muito aí nos próximos dias e com as ideias aí do pessoal da Liga, do Geraldo, que eu já escutei, com certeza vai vir coisa muito boa por aí também. O Deu Liga Podcast, ele vem exatamente com esse propósito,
conhecer mais esse universo. Claro, isso é muito legal. Porque, cara, dificilmente os paraquedistas vão saber imaginar que passa tudo isso por trás de Há 2 anos atrás eu logística. também não sabia. Eu vim aqui para saltar, entrava no avião, queria só entrar no avião e me jogar lá de cima. Então, né? a Agora ideia... eu sei o que precisa para o avião chegar lá e abrir a porta para você entrar. Exatamente. A ideia é levar essa informação de uma forma mais dinâmica, num bate-papo, numa conversa. É legal. Instruir para que as Claro. pessoas entendam como é que qual é o funcionamento da máquina do paraquedismo no Brasil. E principalmente mostrar esse podcast, né? Ele vai ser itinerante. Então, a gente está gravando aqui hoje, aqui na Liga dos Atletas, mas quando a gente for falar com a galera do Free Flow, dos Crias, do Rogerinho aqui no clube, a gente vai levar toda a nossa infraestrutura, porque é isso. A Liga dos Atletas é uma união das pessoas em prol de fomentar melhor o paraquedismo. E, cara, um clube de benefícios que... Ontem o Geraldo começou a me mostrar um monte de... Meu, você consegue fazer chamada de consulta médica. Cara, é um clube de benefício bizarro. É incrível. Bizarro. Então, e além de você estar encontrando amigos, né, cara? Fazendo novos amigos para os teus jumps. Exatamente. Para tua vida. Exatamente. Né? E cercado de ícones do esporte que estão aqui juntos, te ensinando, sempre te ajudando a evoluir em segurança, tecnicamente. Acho que a ideia é incrível, cara. A ideia é incrível e parabéns à Liga então, aí pela se iniciativa. você quiser fazer parte, clica aqui, vai ter um QR Code. Já anota aí, R$60, meu, não é nada, vai, meu. 3 dobragens, você dobra e paga isso aí por mês, meu. Vai ter o cashback que você vai ver. Vai ganhar mais de 60? Vai muito mais, cara, muito mais. Beleza? Aqui, não sei se vai ser... Ô, Matheus, vai ser aqui ou vai ser aqui? Não, em algum lugar da tela aqui você vai ter o QR Code, já acessa, já faz seu cadastro e já faça parte da Liga dos Atletas. Beleza? Coronel, meu irmão, obrigado mais uma vez, cara. Eu que agradeço, irmão. Prazer estar com você. Valeu ter aceitado aí esse convite. Meu, incrível, aprendi muita coisa com você mais uma vez. E estamos aí para isso. Obrigado, cara. Obrigado. Foi um prazer muito grande. A gente está sempre à disposição, tá fora do podcast, obviamente. Sim. Eu e o Todinho, a gente está sempre rodando pela área, ou no hangar, ou ali, sempre disponíveis aí no que a gente puder ajudar e contribuir para a evolução do nosso esporte. Você pode contar com a gente, todos os paraquedistas podem contar com a gente. Obrigado. Tá bom? E você que está aí nos ouvindo, não esqueça de se inscrever aí no nosso canal no YouTube, no Spotify, no Instagram, @LigaPQD. E vai aqui direto, se cadastra, faça parte desse clube de benefícios que você vai ver. R$60 vai voltar muito mais para você. Beleza? Equipamento, vaga, enfim. Vaga não sei, vocês estão renegociando ainda, não sei. Mas vamos ter uma infinidade de coaches, enfim. Clica aqui, inscreva-se já. E é isso. Te vejo no próximo episódio. Um abraço. Fui.